Nos últimos anos, é cada vez mais intensa a oferta de serviços públicos online. Governo eletrônico, o IGOV, é o termo usado para definir ações e serviços que órgãos públicos oferecem, utilizando a tecnologia da informação. Não se trata apenas de fazer a instalação de computadores ou redes entre setores de um órgão. O conceito de governo eletrônico é bem mais abrangente. Envolve desde o uso de dados para a tomada de decisão pelo ente público ao aperfeiçoamento de prestação de serviços à sociedade. No episódio de hoje do Conexão Cidadão, vamos levantar iniciativas de governo eletrônico no TCE Ceará. E você já sabe, meu nome é Dimitri Lima. E o meu, Carolina Madeira. Um exemplo de atendimento à distância é o serviço de alertas digitais, voltado ao acompanhamento de processos de controle externo. Quando ocorre a movimentação em um processo, que é publicada no Diário Oficial do TCE, essa informação é enviada para o e-mail do interessado. Esse serviço é chamado de sistema push. Vale destacar que essa forma de comunicação foi regulamentada pela Lei 17.209, de maio deste ano, aprovada na Assembleia Legislativa. Os benefícios dos alertas digitais são explicados pelo secretário de Serviços Processuais, Fernando Diogo. O primeiro benefício, sem dúvida nenhuma, é a questão da celeridade processual, já que, como a comunicação feita pelo DOI envolve procedimentos muito mais simplificados e rápidos do que a comunicação via postal, nossos processos terão uma tramitação mais célere e poderão ser concluídos muito mais rapidamente. O segundo benefício, Carol, que eu lhe diria, assim, um benefício muito reluzente, é a questão da economia processual. Somente este ano, após a vigência desta lei, nós teremos uma economia de 50% do valor que estava sendo estimado para gastar em despesas desta natureza. E diria que o terceiro benefício, Carol, é um benefício muito mais voltado para o nosso jurisdicionado, é que a possibilidade dele receber um alerta por meio do sistema push ou serviço de mensagem instantânea, toda vez que o tribunal publicar uma comunicação de seu interesse no DOI. Para receber notificações de processos do seu interesse por e-mail ou por mensagens instantâneas, é necessário fazer o cadastro no Portal de Serviços Eletrônicos, o ETCE. O link de acesso está na descrição deste episódio. Outro produto desenvolvido pela Corte de Contas e ganhou especial relevância em razão da pandemia foi o plenário virtual. Em novembro de 2019, o TCE Ceará passou a utilizar ambiente eletrônico para apreciar e julgar processos. O plenário virtual foi desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia da Informação, com o apoio da Secretaria de Sessões, e visa otimizar o tempo dos julgamentos e promover maior economia. Foram julgados 4.334 processos durante as sessões virtuais das câmaras e do Pleno, no período de 16 de março a 14 de agosto. As sessões do plenário virtual são realizadas semanalmente, com início às 10 horas de segunda-feira e término às 12 horas da sexta-feira. As partes interessadas ou envolvidas, como os advogados, podem solicitar a sustentação oral em qualquer processo na pauta da sessão virtual. Nesse caso, o que se fazia? O processo era retirado de pauta para ser reapresentado na sessão presencial, momento em que ocorre a sustentação oral. O verbo foi dito no passado, fazia, porque a partir de agosto o tribunal apresentou mais uma solução, realizar a sustentação oral durante a sessão virtual. Para isso, o interessado solicita a sustentação e envia um arquivo de áudio ou vídeo, respeitando as regras e os prazos estabelecidos, conforme as explicações de Raquel Brasil, gerente de apoio às câmaras. Observando a questão da celeridade, que a gente percebe claramente que os processos são julgados de uma maneira bem mais célere, inclusive sem prejudicar o contraditório e a ampla defesa, que são direitos das partes, de seus respectivos advogados, e isso engrandece o trabalho que é realizado pelo tribunal. O TCE disponibilizou um tutorial com passo a passo para o pedido de sustentação oral no plenário virtual. O link também estará na descrição desse episódio. Carol, outra tendência importante dentro do setor público é a digitalização dos processos. É verdade, Dimitri. O processo de transformação do documento físico para o virtual também é uma preocupação do TCE. Podemos enumerar vários benefícios com a digitalização. No final do ano passado, de 2019, foi feito um investimento em 6 scanners e 6 mesas digitalizadoras para formar o núcleo de digitalização ligado à Secretaria de
serviços processuais. Convidamos o assessor administrativo da Presidência, Felipe Cury, e o diretor de serviços processuais, Frank Martins, para explicar como funciona essa central de digitalização. Olá, Frank, Felipe, sejam bem-vindos ao nosso podcast. A primeira pergunta é para o Frank. Qual o intuito desse projeto de digitalização? Ele faz parte de um esforço contínuo que a gente já vem adotando há uns anos atrás, de tornar o tribunal cada vez mais digital. E o que isso significa, né? O tribunal digital ele é mais próximo daqueles a quem ele atende, né? E também a gente se preocupa com as questões ambientais. Mas, Frank, como é que vai ser a execução? Há alguma prioridade? O núcleo de digitalização, agora no início do seu funcionamento, a gente está focando mais nos processos que vão ter uma vida mais longa aqui dentro do tribunal. O que isso significa? Os processos que estão na fase inicial, que ainda não tiveram seu julgamento. Ou seja, a gente impede que eles continuem tramitando em papel e já passem para o meio eletrônico. Não vão mais entrar peças em papel, defesas em papel ou recursos. Felipe, você poderia apresentar os principais benefícios da digitalização de processos para o tribunal e para a sociedade? Tem alguns benefícios básicos. O primeiro dele é a facilidade de acesso dos processos por qualquer pessoa, tanto jurisdicionado do tribunal quanto internamente. Ou seja, várias pessoas conseguem acessar simultaneamente um processo que foi digitalizado. Um segundo benefício que tem da digitalização é que atualmente, um pouco antes da pandemia já, e se intensificou bastante com a pandemia, é o teletrabalho. Com o teletrabalho, né, e a digitalização, eles vão conseguir acessar de casa os processos eletrônicos. E um terceiro benefício que eu vejo diretamente ligado ao projeto está com relação ao espaço físico. Com a digitalização, fez uma estimativa no final do ano passado, no final de 2018 para o início de 2019, que há 14 milhões de folhas de processos aqui no tribunal tramitando, sem ser no arquivo. Esses 14 milhões de folhas dá o equivalente a cerca de 600 metros quadrados. Para armazenar esses 14 milhões de folhas, a gente precisa de mais de 700 armários. Com a digitalização, né, esse espaço vai ser liberado, consequentemente, para outras atividades que o tribunal entenda necessário, né? Obrigada, Felipe e Frank, pelas explicações. A digitalização de processos segue as regras da política de sustentabilidade do TCE Ceará, presentes na Resolução Administrativa número 3 de 2019. Para finalizar o episódio do Conexão Cidadão desta semana, convidamos a repórter do Acontece TV, que tem uma informação para passar. Olá pessoal, aqui é Michele Mesquita. Eu sou o repórter do Acontece TV, programa de notícias do TCE Ceará. Eu quero fazer um convite muito especial para que acompanhe o Acontece, que vai ao ar semanalmente nas TVs públicas. Você pode assistir ao programa na TV Assembleia sempre nas quartas-feiras, às 8h20 da noite, com reapresentações às segundas-feiras, 19h15. Na TV Fortaleza, o Acontece é veiculado aos sábados, às 18 horas, reprisando na terça-feira, às 17h40. Acompanhe o Acontece TV inédito na TV Terra do Sol, no canal aberto 42.1, aos sábados, a partir das 16 horas, com reapresentações nas segundas, 18h30, quartas, 20 horas e às sextas-feiras, 16h30. Também é possível acessar as matérias produzidas no canal oficial do TCE Ceará no YouTube. Então, conheça e acompanhe o Acontece TV. Até mais, pessoal! Esse foi mais uma edição do Conexão Cidadão, o podcast oficial do TCE Ceará. A produção é da Assessoria de Comunicação. Até a próxima, pessoal. Até a próxima.